Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos o Brasil afora para entender a situação das principais culturas semeadas aqui em solo brasileiro. E a gente vai para o Rio Grande do Sul, direto para a região das Missões. Vamos conversar com o seu Laurindo Nikitits, que é presidente do Sindicato Rural lá de Santo Ângelo, e vamos entender um pouquinho como é que está o desenvolvimento da soja por lá, as comercializações. Seja muito bem-vindo, seu Laurindo. Bom dia Letícia, bom dia aos teus ouvintes do teu programa. Sempre é uma satisfação nós aqui da região das Missões do Rio Grande do Sul poder conversar com vocês e com os seus ouvintes. Nós é que agradecemos. Seu Laurindo, como é que está o desenvolvimento da soja por aí, já que teve um atraso no plantio por causa daquela chuvarada no final do ano passado? Como que veio o desenrolar dessa safra até esse momento? Esse ano nós tivemos uma situação atípica, nós tivemos muitas chuvas sequenciais no início da implantação, ali meados de outubro até final de novembro. Nós entramos em dezembro plantando soja, então nossas lavouras estão bem escalonadas esse ano, né? Mas elas estão se desenvolvendo bem. Nós tivemos problemas de um veranico que ocorreu no final de janeiro até lá pelo dia 10, 15 de fevereiro, né? Questão de 20 até 25 dias, né? De muito calor e pouca umidade no solo. Então, além do déficit hídrico, nós também tivemos um choque térmico muito grande. As temperaturas chegaram a 40 graus, né? Então, isso acabou prejudicando as variedades mais precoces, né? Que estavam em fase já de canivete e outros enchimentos de grãos. Então, essas lavouras não vão ser tão produtivas quanto as plantadas um pouco mais tarde, com um ciclo mais longo. E essas que estão aí no campo, né, que vão ser colhidas por último, né, que ainda estão com desenvolvimento um pouquinho mais inicial. Elas estão enfrentando algum tipo de pressão em relação ao clima ou em relação a pragas e doenças, seu Laurindo? O clima está muito favorável. Depois que voltou a chover a segunda quinzena de meados de fevereiro ali, as chuvas são bastante sequenciais, né, e volumes bons também, né? Inclusive hoje está chovendo, ontem choveu, tem previsão de chuva para frente. As variedades mais ciclo um pouco mais longo, que agora estão na fase de canivete, outros enchendo o grão, né, elas estão muito boas, sim. Nós acreditamos numa safra normal, né? A expectativa é essa, né? Temos uma pressão de ferrugem agora, com dias bastante nublados e horas de molhamento, né? E temperaturas não tão altas, então são propícias para a ferrugem, né? Mas o produtor, sim, ele está fazendo o combate com os fungicidas, né? Está conseguindo entrar na lavoura. O clima também está permitindo isso, né? Temos problema em algumas áreas de macrofumina, né? E também algumas áreas aí onde o produtor passou os fungicidas, deu fito. A fitoxicidade é muito alta nas folhas, né? Porque era muito calor, acabou fazendo um bronzeamento nas folhas, né? Mas tudo dentro do esperado também, né? Temos essa expectativa de nossa média aqui na nossa região ainda atingirmos de média 55 sacos por hectare, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Vamos ter lavoura de 40? Vamos, mas também talvez tenhamos lavoura acima de 60 sacos, né? Então, na média, acreditamos nós que nós vamos ficar em 55 sacos. E essa média de 55 sacas por hectare, ela é considerada normal, ela é considerada satisfatória, boa, ótima? Como que o senhor enquadra, né, essa média de produtividade, seu Laurindo? Dentro da normalidade, né? Em períodos normais de clima, para nós aí a gente teve anos, claro, fizemos uma média de 60 sacos, teve lavouras de 80, né? Mas dentro de uma normalidade, essa anomalia que deu ali desse veranico acabou nos tirando um pouco da produtividade também, né? Mas assim, acreditamos que vai ser nessa média aí, né? É um resultado bom até, né? Se considerarmos as últimas safras que nós fizemos, teve lavouras que nem foram colhidas, né? Devido à estiagem, à seca severa que nós sofremos, né? Então, as médias aí, teve lá produtividade aí de 5, 6 sacos, lavouras nem colheram, outras 20, 20 e poucos, né? Então, agora sim, o clima está colaborando, né? E espero que continue mais 30 dias aí, que a gente começa o início realmente da colheita da soja. E, seu Laurindo, olhando para esse processo, né, de 30 a 40 dias que vai começar a colheita, eu queria saber como é que está a questão das negociações por aí. Tem produtor travando algum tipo de contrato antecipado, mesmo que seja algo pontual ali para cumprir algum compromisso financeiro no mês, ou o produtor ali está bem retraído? Me fala um pouquinho sobre essa dinâmica de negociações aí em Santo Ângelo.
Os contratos que foram feitos lá atrás, na época já da semeadura, né? Muitas fizeram direto com as trade, né? Trocaram soja por produtos químicos, né? Defensivos, adubo, né? E talvez algum outro contrato foi feito, mas agora nesse momento está tudo parado, não tem negociação nenhuma, porque os preços futuros também não estão bons. O produtor está muito preocupado, sim, que isso vai tirar muita rentabilidade, mesmo que nós tenhamos uma safra boa, você considerando essa produtividade, os preços, como está sendo praticados no mercado hoje, são muito baixos, em torno de R$ 106, né? Vê que há 2 anos atrás nós estávamos vendendo soja a 190 até R$ 200 a saca, né? E esses custos não baixaram tanto assim quanto baixou o preço da soja, né? Isso vai tirar a rentabilidade do produtor, até porque nós carregamos um passivo das últimas 2 safras, né, que deu essa estiagem muito forte, essa seca, e essas dívidas foram prorrogadas e começa a vencer agora. Então, o produtor, além do custo de implantação dessa lavoura de soja desse ano, ele tem 2 parcelas vencendo, né, dos custeios e investimentos que foram feitos, né, e que não foram conseguidos suportar e dar pagamento a essas dívidas, né, inclusive arrendamentos. Na nossa área aqui também são muitas áreas arrendadas, né, do produtor arrenda de terceiros, e esses arrendamentos também ficaram para trás e agora esse ano vão ter que começar a pagar. Então, somando tudo isso, né, acreditamos sim que a renda do produtor nesses preços que estão hoje sendo praticados vai ficar bastante baixa. E não se tem uma expectativa muito boa para frente também. O mercado não acena para isso, né, que vá se melhorar os preços. Então, o produtor vai colher as dívidas, os compromissos deles no dia ali mais que estão vencendo naqueles dias, ele vai vender, vai cumprir com seus compromissos. E o restante, o saldo, ele vai ficar vendendo mais escalonado para ver se o mercado reage e ele pega melhores preços. Certo. Seu Laurindo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O senhor é sempre muito bem-vindo. Nós que agradecemos e assim que acharem necessário a nossa participação, sempre estamos dispostos a atender e comentar sobre a nossa região das missões aqui, especialmente Santo Ângelo, né, onde nós somos presidente dessa casa. Muito obrigado pela atenção e tenhamos todos uma boa semana. Amém. Tá, então estivemos com o seu Laurindo Nikitits, que é presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, lá na região das Missões, no Rio Grande do Sul, contando um pouquinho para a gente a respeito do desenvolvimento da soja por lá. Segundo ele, aquela soja mais precoce, aquela que foi plantada primeiro, ela sofreu um pouquinho mais com o veranico entre janeiro e fevereiro, ou seja, essa ela vai render um pouco menos, vai ter um pouco mais de dificuldade para expressar ali o seu potencial produtivo, porque esse veranico pegou essa soja justamente numa fase ali de enchimento de grãos e de formação de canivetes. Mas, segundo o seu Laurindo, voltou a chover com uma certa regularidade por lá e a outra parcela dessa soja que ainda está em desenvolvimento no campo, ela está ali com um desenvolvimento um pouquinho melhor. Então, segundo ele, a safra deve ser até que satisfatória, apesar do começo ter sido um pouco caótico, de ter havido todo aquele atraso por causa da chuvarada. Então, segundo o seu Laurindo, a expectativa de média de produtividade, por enquanto, está na casa das 55 sacas por hectare. E o que preocupa é a questão do preço de venda, não só em relação à rentabilidade do produtor para essa safra em si, mas é porque o produtor gaúcho ele carrega com ele 2 safras em que ele teve prejuízo e que ele está pagando ainda por esses prejuízos, está pagando as parcelas. Ou seja, esse ano que ele estaria pensando ali que receberia, que teria uma rentabilidade um pouco melhor para cumprir seus compromissos, os preços da soja nesse momento, então, segundo o seu Laurindo, estão em R$ 106 a saca e o produtor rural vai ali tentar escalonar as suas vendas para ver se esses preços melhoram em algum momento e aí sim travar melhores negócios. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.